Estamos no nosso segundo vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu peço que você pare ele, volte e assista o vídeo 1, onde eu conto para vocês que todo veneno tem um antídoto. Bom, mas se você já assistiu o vídeo 1 e tá aqui no vídeo 2, eu te peço que tu te inscreva no meu canal e dê um like nesse vídeo para que mais pessoas possam assistir essa mensagem que eu tento trazer de autoconhecimento, de fortalecimento emocional nesse momento de crise da saúde no mundo. Bom, mas esse vídeo, na verdade, é para falar dos 6 estágios da dor que eu produzi. Após, então, tudo que eu passei, que você já sabe, que eu falei lá no vídeo 1, 6 foram os passos para mim fazer esse enfrentamento. Não foi oba-oba, não foi fácil, não foi brincadeira, mas foi muito importante para minha vida. O primeiro passo e o primeiro estágio é o porquê que isso está acontecendo comigo. Você certamente já deve ter se perguntado, mas por que surgiu esse Covid-19? Quem é o culpado? O que foi que a gente fez de errado? Gente, as respostas muitas vezes a gente não tem e talvez nunca vá ter. Talvez com o tempo a resposta chegue e fique claro pra gente o porquê, o motivo pelo qual certas coisas acontecem. Mas buscar uma resposta é racional, é normal, é comum. Mas a gente tem que passar por essa fase sempre tentando não materializar um culpado para que a gente não faça, para que a gente não coloque alguém ou alguma coisa em uma situação de risco de uma coisa que ela não fez. Então, o Covid-19 ele está aí, mas não é culpa de ninguém, é uma circunstância da vida. Vamos tentar tirar um aprendizado. O problema que você tem não é problema seu, não se culpe, se ame, se aceite. Então, vencer esse estágio com consciência de que não há culpado e a resposta um dia virá ou não virá é muito importante. O segundo ponto que eu vivenciei foi a depressão. Meu marido sai para trabalhar muito cedo. Ele sai 6 horas da manhã e eu fico em casa o dia todo até ele retornar às 7 da noite. Muitas vezes eu não levantava da cama. Eu queria sentir aquela dor da forma mais forte possível. Eu achava que com isso ia passar mais rápido. Que se eu ficasse ali deitada, sentindo dor, sofrendo, chorando, ia ser um alívio mais rápido, eu ia ter a minha cura mais rápido. Mas não é bem assim. Isso só dificulta, porque baixa a nossa imunidade, a gente fica mais suscetível a emoções negativas, fica mais triste, o corpo dói mais, a mente não consegue pensar de forma positiva. Então a depressão, ela é a fase, na minha opinião, a mais difícil de enfrentar. E para te fazer esse enfrentamento e passar por esse ciclo de forma mais breve possível, é muito bom que tu tenha o apoio das pessoas que te rodeiam. O meu marido muitas vezes me mandava mensagem no meio da manhã perguntando o que eu estava fazendo. E como eu me sentia obrigada a estar fazendo algo, e não era algo em casa porque eu não tinha condições, mas ele perguntava se eu estava fazendo um curso, o que eu estava lendo, o que eu estava fazendo. E não senti essa obrigação de dar uma resposta, de dizer que eu fiz algo, ou de mostrar algo que eu fiz. Eu comecei a sair desse ciclo de depressão. Eu comecei a ver outras possibilidades, além de ficar deitada, sentindo dor, olhando para o teto do apartamento, que tem só 47 metros quadrados. Muitas vezes, eu não recebia nenhuma visita, eu não via ninguém. Eu ia na janela para ver se o meu vizinho da oficina circulava, para ver se eu via uma pessoa, porque eu não via ninguém. Bom, foi difícil? Foi. Mas com o apoio do meu marido,
e de algumas amigas que mesmo morando longe nunca me deixaram sozinha, eu consegui vencer essa fase. Foi muito importante o apoio e o respeito das pessoas ao diagnóstico que eu tinha. No início, as pessoas não acreditavam, como eu já falei, que existe pré-diabetes. Diziam que o problema do meu joelho era da minha cabeça. Só que eu tive essas pessoas, mas eu também tive, de outro lado, pessoas de muita luz que me ajudaram muito a enfrentar esse momento. Bom, então o quarto passo do enfrentamento da dor, para mim, é o apoio das pessoas. Te cerca das pessoas que verdadeiramente te entendem, porque algumas te amam, mas elas não te entendem. Ouve apenas o que as pessoas que te entendem estão dizendo. Eu me lembro de um episódio, eu tinha feito cirurgia e eu queria ir num curso de alimentação punk. Eu queria ir, só que fazia mais ou menos uns 15 dias que eu tinha feito cirurgia, mas eu queria ir. Eu não conseguia ver a minha limitação da cadeira de rodas, o ter que descer do apartamento no colo. Eu queria ir no curso. E aí o meu marido teve que conversar comigo e me explicar do porquê que eu não podia ir. Porque eu não me sentia limitada pelo meu joelho operado, eu ainda com pontos. Eu não conseguia ver isso. Eu queria ir no curso. E isso se deu porque no momento da depressão, eu tive apoio das pessoas que fizeram com que eu visse além da dor, além da minha limitação física. Na minha mente, eu não tinha limitação nenhuma. E isso muitas vezes também foi um ponto a ser resolvido. O quinto passo para o enfrentamento de uma dor é traçar uma estratégia para atravessar ela. Você deve estar pensando assim, mas que estratégia eu vou fazer para vencer um vírus? Bom, isso é muito simples. Uso de máscaras caso você precise sair de casa. Cuidado redobrado caso você preste um serviço que seja essencial para a sociedade. Ficar em casa se você puder e sempre que puder, e fique em casa. Usar o álcool em gel, higienizar as mãos. Cuidar a higiene dos sapatos, dos itens que chegam da rua, comprar por teleentrega. A gente tem sim o que fazer. Só que se a gente só reclama, se a gente só fica vendo o lado negativo das coisas, a gente não consegue enxergar uma solução e não consegue, então, fazer esse caminho, né? Lançar essa estratégia, né? E o sexto e último passo do enfrentamento da dor é o agir. Você precisa olhar a sua dor e agir de forma positiva. Depois que você traçou uma estratégia, que você recebeu o apoio familiar, que você enfrentou a depressão, que você percebe que está nesse momento, porque você precisa aceitar que está num momento difícil. Negar um momento difícil é um problema muito grande. Então você precisa estar ciente que eu estou com um problema, eu preciso de apoio, eu preciso traçar uma estratégia, eu preciso ser positiva, eu preciso agir. Eu espero que esses 6 passos e tudo que eu conversei contigo sirva para abrir os teus olhos, o teu coração e a tua mente para fazer da dor algo positivo, algo assertivo e algo que tu possa transformar algo ruim em uma bênção. Gratidão, fica com Deus e eu te aguardo no nosso último episódio da série. Gratidão.